Bom dia. Hoje é 17 de abril de 2025, quinta-feira, antes do feriado da Semana Santa, enfim, o feriado prolongado aí nos próximos dias. E voltamos aqui, eu, Carlos Caval, ao meu lado, Marcos Demarque, nosso economista-chefe, para mais um Oriz Podcast Marco, né? Estamos ainda dentro desse contexto de muita incerteza com relação à política tarifária do governo Trump e suas repercussões em termos de retaliações, enfim. Provavelmente ficaremos ainda um bom tempo frente a essa incerteza, mas já há, né, algumas revisões, né, de estimativas de crescimento das principais regiões globais, né, Estados Unidos, China, Europa, enfim, e também quanto ao próprio Brasil. E vamos também falar um pouco sobre essa hipótese, talvez melhor qualificada, de narrativa, de que o Brasil pode ser, né, beneficiário disso tudo, né? Falaremos um pouco disso também. Então, Marcos, vamos lá. O ponto de partida é, evidentemente, o que está acontecendo aí com relação às expectativas de crescimento Estados Unidos, China, Europa. Como que isso tem se mexido no meio de toda essa confusão? Então, Caval, conforme nos últimos dois podcasts aqui que a gente fez após o tarifaço do Trump, né, eu deixei bem claro ali que uma das principais tentativas dos economistas, né, era tentar mensurar qual seria o impacto sobre a atividade, né, seja nos Estados Unidos e nos demais parceiros comerciais, inclusive China. E a gente, né, começa já a olhar alguma movimentação dos bancos, dos principais bancos lá fora, que fazem bastante conta, e a gente viu que teve uma migração importante de um cenário de um crescimento que estava ali por volta de 2%, né, até meados de março, né, anterior às tarifas do Trump, e que migraram para casa de 1,5%, né, de crescimento norte-americano esse ano. Tá? Só que, acho que vale detalhar que teve banco que ainda não fez nenhuma revisão, está esperando a poeira baixar para ter exatamente uma noção do que está acontecendo, e teve banco que já baixou o crescimento americano de 2% para 1%. Então, revisões aí relativamente significativas, e também já estão acontecendo, por exemplo, para 2026, também, fora aqui, mas para 2026 também a gente já teve revisão de PIB americano para baixo. Agora, o que me chama a atenção é que tivemos revisões muito marginais, por enquanto, para crescimento chinês, né? Só para dar os números aqui, anteriormente às tarifas, o crescimento projetado para a China por esses grandes bancos, alguma coisa de perto de 4,5. Agora está em 4,3. Então, uma revisão bem menor, uma magnitude bem menor do que a gente viu nos Estados Unidos. Obviamente, tem muita gente esperando a poeira baixar, esperando eventualmente que o governo chinês possa vir a anunciar alguma medida de estímulo, o que a gente aqui é um pouco mais cético, eventualmente alguma negociação que acabe acontecendo, não dá para ter muita certeza sobre isso, mas eu diria, né, que esse é um ponto muito importante, né, até pensando nos desdobramentos para o Brasil, que a gente vai entrar aqui na nossa conversa, mas eu diria, Caval, que os ativos financeiros, vamos dizer assim, as projeções são um pouco mais lentas para se moverem, né? Mas os ativos que acabam sendo negociados no dia a dia, me parece que já refletem, né, essa perspectiva de uma piora importante na China, que rebate, inclusive, né, sobre aqueles países que são dependentes da China. Né? E o que eu quero dizer aqui? Né? Os países emergentes, em grande maioria, que são exportadores de commodity. O Brasil, entre eles. Né? E também, para dar um pouco de números aqui, e aonde isso tem se manifestado mais claramente, isso que eu estou falando aqui, é no mercado de moedas. Né? A gente viu que desde o começo de abril, que foi quando a gente teve o tarifaço, por exemplo, as moedas de países desenvolvidos apreciaram contra o dólar de maneira significativa, né, precificando menor crescimento nos Estados Unidos, outros países com algum impacto, mas de maneira geral, alguma fuga do dólar. Por exemplo, o euro frente ao dólar apreciou até agora 5%. A moeda da Suíça, 9% de apreciação frente ao dólar. O Japão, que também é um ativo de alta qualidade, que você vê os investidores se refugiando nessas horas de incerteza, apreciou 5%. E até mesmo a Inglaterra, né, o Reino Unido, que tem
sérios problemas econômicos, de produtividade, questões relacionadas ao Brexit, ainda que fazem efeito, né, a moeda está apreciando perto de 3%. Né? E aí, então, de maneira geral, as moedas desenvolvidas apreciando contra o dólar. Mas, o interessante também é que os dois vizinhos americanos, né, o México e o Canadá, que no primeiro momento foram muito atingidos pelas tarifas do Trump, e no segundo momento ele voltou atrás, ou pelo menos adiou as tarifas, também tiveram as moedas com apreciação importante. Né? A moeda canadense apreciando 3%, a moeda do México apreciando 2% até o momento. Então, esses são os grandes grupos de moedas que se apreciaram. Aí, quando a gente olha o que a gente tem de país emergente, exportador de commodity, Brasil, Colômbia, Chile, África do Sul, entre outros, né, uma perda importante de valor das moedas. Aqui no Brasil, a gente está falando de alguma coisa perto de 3%, Colômbia 4%, Chile 2%, Chile exporta bastante cobre, né, mercado chinês muito importante. Então, de maneira geral, a sensação é que, embora as projeções de crescimento chinês não tenham sido muito usados, nos ativos os impactos estão acontecendo. Né? E acho que vale lembrar, né, Caval, que a China é o grande importador dessas matérias-primas. Né? Então, faz total sentido, e acho que isso é o que a gente tem que tentar trazer um pouco para o nosso cenário aqui no Brasil. E também vale chamar a atenção para a complexidade, né, desse cenário econômico, que embora me pareça, né, como você está dizendo, inequivocamente caminho para uma desaceleração global, no curto prazo não ajuda o trabalho dos bancos centrais. Né? É claro que hoje de manhã, né, acho que o destaque foi o Banco Central Europeu reduzindo, né, a taxa de juros, como esperado, em 0,25, mas já no caso do Federal Reserve, os dados, inclusive os que foram divulgados essa semana, não estão mostrando nesse contexto, né, ainda, né, essa desaceleração, mercado de trabalho. Ontem, inclusive, tivemos a fala do Jerome Powell, né, e nesse sentido, não parece que virá, né, uma ajuda do Banco Central americano tão cedo, não é isso? Torna muito complexa a vida do Banco Central. E Caval, acho que tem um ponto muito interessante, é que os indicadores econômicos tendem a ficar um pouco confusos no curto prazo. Né? Se você pega o próprio dado do varejo americano, que saiu essa semana aí, referente ao mês de março, né, que mostrou uma alta bastante forte das vendas, né, é bastante concentrado, por exemplo, em vendas de automóveis, que lá antes desse tarifaço generalizado que o Trump fez, já tinha sido anunciado, né, as tarifas de 25% para automóveis e autopeças. Né? E aí o que aconteceu? O consumidor foi lá e comprou bastante carro, bastante automóvel no mês de março. Né? Então teve uma alta muito forte do varejo, puxada por vendas de automóveis, o consumidor tentando se antecipar a possíveis preços maiores nesses itens. Né? E eu não descarto que a gente veja coisa semelhante quando saírem os dados de abril, de maio, né, os consumidores tentando fazer um adiantamento em relação a isso. É por isso, né, que eu diria que tem alguns indicadores econômicos mais importantes que a gente tem que ficar de olho nesse momento. Né? A gente tem semanalmente, nos Estados Unidos, os dados de pedidos de seguro-desemprego. E é uma boa métrica. O Banco Central hoje, inclusive. Teve hoje, foi muito baixo, tá? Foi muito baixo, 215 mil pedidos de seguro-desemprego na última semana. Só para você ter uma ideia, tem rodado aí por volta de 230, 240 mil, então foi até abaixo do que tem rodado recentemente, então foi um bom número. E há outro aspecto, outro indicador que eu estou muito interessado a olhar, são aqueles indicadores dos gerentes de compras, né, os PMIs, os ISMs, que trazem como está o nível de encomendas, cancelamentos de ordens, porque, inclusive, tem uma parte qualitativa do relatório que vai descrevendo cada setor, como ele tem se comportado diante desses desafios. E o Powell, ontem, né, trouxe algo assim,
que era, para mim, era relativamente claro que iria nessa direção, é de que ele precisa obter mais dados antes de fazer qualquer decisão, né? Primeiramente, ele disse, né, que o tarifaço ficou muito acima do aquilo que ele assumia num primeiro momento, e logo depois ele falou, né, que o cenário fica muito desafiador para o Fed, porque ele tem um mandato duplo, né, que é olhar o desemprego e olhar a inflação, né, e ele sabe que vai ter um impacto sobre a inflação e tem que ver qual que é o tamanho do impacto sobre o desemprego. Isso é muito óbvio, mas é que o mercado estava caminhando muito na direção de que o Fed ficaria mais atento aos riscos de crescimento, e não foi muito o recado que ele deu ontem. Então, por hora, o Fed falou, eu estou aqui para fazer meu papel, mas por hora não tem muito o que fazer, tem que acompanhar. Exatamente, porque embora nós estejamos num momento de incerteza, não há ainda, né, uma recessão, uma tendência recessiva instaurada. E vamos dizer que o presidente Trump, né, que não seria surpresa, recue, né, de uma maneira muito forte naquilo que ele já propôs, né, pode ser que os impactos sejam muito mais brandos, né, do que se antecipa nesse momento, né? E nesse contexto o Fed também, né, vive esse dilema, né, do que fazer, e no momento acho que certamente a decisão vai continuar a ser esperar, né, mais definições e mais dados aí sobre o comportamento da economia real, né? E aí acho que a gente podia olhar um pouco do ponto de vista da economia brasileira, né? Nós temos aí uma narrativa, né, de que o Brasil possa se beneficiar desse contexto por conta, particularmente, do desvio, né, de exportações do agronegócio americanas, né, para o Brasil. Isso ocorreu, por exemplo, há 10 anos atrás, lá 2014, 2015, né? E houve, enfim, algum ganho, algum sobrepreço adicional para os fornecedores brasileiros, né? Mas a gente tem que levar em conta, né, que dessa vez o alcance, né, das medidas de Trump é muito mais forte sobre a China, né? Nós temos que lembrar que, diferentemente de 10 anos atrás, o petróleo é o nosso principal produto da pauta de exportação. Ele responde, né, por uma parte muito relevante da receita pública, né, dado que você tem os royalties, você tem participações especiais, enfim, o próprio dividendo da Petrobras, isso, né, vai ser afetado, né? Aliás, o nosso analista de bolsa já fala, né, no resultado da Petrobras muito mais baixo, né, esperado antes, na faixa de 115 bilhões e caindo para 90 bilhões, enfim, e a redução consequente dos dividendos, né? Então, acho que era importante, Marcos, falar um pouco aí do ponto de vista desse contexto, né, com as contas externas, né? Depois a gente comenta um pouco a questão do lado fiscal também. Pois é, Caval, acho que tem um aspecto de estudo que a gente tem comentado, que não é de agora, né, que é uma piora da situação das contas externas brasileiras, né? Se a gente olhar, por exemplo, o déficit em transações correntes, que a gente teve até fevereiro, estamos falando de um número aí um pouco superior a 3% de déficit como proporção do PIB. Em fevereiro do ano passado, esse déficit estava em 1% do PIB, né? Então teve uma deterioração importante. A balança comercial, né, que é uma parte da conta corrente, hoje tem um superávit acumulado nos últimos 12 meses de 56 bilhões de dólares. No ano passado, em fevereiro do ano passado, esse acumulado estava em 92 bilhões de dólares. Então, você tem uma menor entrada de dólares no Brasil pelo lado comercial. E quando a gente olha o fluxo cambial, né, que traz aí as movimentações financeiras, entradas e saídas, e também no fluxo de comércio, nas exportações e importações no mercado, no câmbio à vista, tivemos uma saída até a semana passada de 13 bilhões de dólares, uma das maiores saídas, né, que a gente tem registro aí nos últimos 40 anos. Pelas minhas anotações aqui, desde 1982, se a gente olhar os 3 primeiros meses do ano, quase 4 primeiros meses do ano, é a terceira maior saída, né,
que a gente registra no fluxo financeiro à vista, né? Então, há sim uma saída de dinheiro do Brasil importante. E, por fim, nessa parte aí de câmbio, né, a gente sabe que muito das operações que acaba acontecendo no Brasil é muito pelo lado dos derivativos, né? E nas últimas semanas, na verdade, desde de meados de dezembro para cá, os estrangeiros que haviam feito posições bastante significativas, compradas em dólar, né, até dezembro do ano passado, vinham se desfazendo dessas operações compradas em dólar, ou seja, vendendo dólares, né, e passaram a comprar dólar nas últimas semanas em consequência de tudo que está acontecendo lá fora. Então, do ponto de vista do fluxo para o dólar, seja no à vista ou seja no derivativo, a gente vem acumulando uma piora que se acentuou, né, com esse reposicionamento aí do estrangeiro no mercado a termo do câmbio aqui no Brasil. Pois é, e nesse contexto de risco, né, de desaceleração da economia global, impactos importantes na China que reverberam na nossa moeda, e até do ponto de vista dos impactos via preço de petróleo nas receitas do setor público, né, é importante a gente comentar o que tem sido o último passo, né, do governo do ponto de vista da trajetória fiscal, que foi ontem, né, a divulgação dentro da data limite aí do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, né? Só esclarecendo, né, o que é a lei de diretrizes orçamentárias? É aquela que o Congresso estabelece, depois da proposta do Executivo, vamos dizer, os parâmetros, né, o quadro dentro do qual será elaborado o orçamento, que inclui a meta fiscal, estimativas de receita, parâmetros de crescimento da economia, enfim, vamos dizer, os guidelines, vamos dizer assim, que vão ditar a elaboração do orçamento, que quando chegar já estará, né, dentro desse quadro aprovado pelo Congresso e vai trazer todo o detalhamento, né, das despesas para o Ministério, etc. Né? Isso até o final de agosto. E o que foi mais importante foi ter havido, né, pelo governo, um reconhecimento, né, da insustentabilidade do atual arcabouço fiscal a partir de 2027. Né? Acho que há alguns elementos, né, que valeria listar, né, e que mostram o que a gente quer dizer. Para que no ano de 26 ainda, né, o que se refere à LDO, exista o cumprimento da meta de mais 0,25% do PIB de superávit primário, podendo, né, chegar a zero dentro da banda, né, o governo anunciou que precisará de mais 118 bilhões de reais de receita, né, no ano que vem. E quais são os candidatos? Né? Aqueles que vimos serem, né, também utilizados nesse ano, no ano passado, são os acordos no âmbito do QUART, do CARF, né? Renegociações aí de passivos tributários, enfim, né? A lista que já não funcionou, né, nesse ano e que foi, em parte, compensada, né, pelo crescimento da receita, dada a performance muito positiva da economia no ano passado. Né? Outro dado importante foi a revisão que o governo fez, né, nas suas estimativas de dívida PIB, e olhando, né, no horizonte mais longo, ou seja, o arcabouço ele gera uma estabilização da dívida PIB, né? Até o mês de dezembro, o último, né, o governo estimava que a dívida PIB chegasse ao final de 2028 em 75,6% do PIB. Né? Ontem, né, de uma só vez, né, em 3 meses e meio, enfim, após aquela previsão, esse número foi elevado para 84,2% do PIB. Né? 8,6 pontos percentuais do PIB a mais por mudanças de previsões com relação, sobretudo, à taxa de juros utilizada. Né?
Esse número de 86% em 2028 ainda é bastante otimista, porque a previsão que temos, né, para o final de 2026, o final do atual governo, é mais próxima de 84%. Né? Então, já, né, ali é próximo do número que o governo prevê lá para 2028. Né? E também uma coisa que chamou a atenção da imprensa foi que uma peça tão importante do ponto de vista do processo orçamentário, a PDO, sendo divulgada numa entrevista em que não estavam presentes nem o segundo, né, escalão do Ministério da Fazenda, né, secretário executivo, secretário do Tesouro, secretário do Orçamento do Ministério do Planejamento, enfim, aqueles que, né, são os gestores responsáveis pela gestão da conta pública ausentes, né? Não foram lá, né, dar as devidas explicações e detalhamentos, né? E nesse contexto, o número 2 da Receita Federal ele foi lá e fez essa divulgação, o que é, vamos dizer assim, pouco usual, e chamando atenção para o problema, né, de que a partir de 2027 você passa a ter, né, uma dificuldade crescente, né, pela compressão do gasto discricionário, dado que o gasto obrigatório, né, cresce, né, a um ritmo maior do que 2,5% real ao ano, como limita, né, o atual arcabouço. Né? Caval, só te interromper, mas porque me parece, né, que existe uma tentativa de agora de jogar um pouco dessa culpa, entre aspas, né, do esfacelamento do arcabouço fiscal em cima dos precatórios, né, que até o ano que vem o governo tem aí uma licença, entre aspas, né, para jogar para fora da meta, né, e fazer cálculos aí para se alcançar os objetivos fiscais, e que a partir de 2027, em teoria, volta a ser computados aí no limite das metas fiscais, né? E aí você estava até comentando comigo, né, o arcabouço, né, já estava fadado a explodir mesmo antes, né, dos gastos com precatório voltarem a ser computados dentro da meta fiscal, né, Caval? Exato, eu acho que existe também uma narrativa de buscar, né, em duas questões, né, os precatórios e as emendas parlamentares, né, o problema, né, compor, né, o problema fiscal do Brasil com esses dois pontos. Né. Não estou aqui defendendo, né, o aumento e a qualidade das emendas parlamentares. Né? Não é isso. Né? E com relação aos precatórios, né, aí sim, né, já desde o governo Bolsonaro, quando foi feita a PEC dos precatórios, eu, em particular, me pronunciei publicamente contra, né, aquela medida. Os precatórios são devidos e essa correção, inclusive, foi feita, né, pelo Supremo no atual governo. O fato é que a insustentabilidade, né, do atual arcabouço, ela não deriva nem dos precatórios, nem do aumento das emendas parlamentares. Ela deriva, sobretudo, do aumento do gasto obrigatório, do critério de correção do salário mínimo, do aumento de benefícios, né, sociais, benefício de prestação continuada, a reindexação que foi feita de gastos de saúde e educação, a receita, né? É essa marcha, né, insana do gasto obrigatório, muito acima, portanto, do crescimento do próprio teto do arcabouço, que comprometerá, né, a sustentabilidade das contas públicas e o arcabouço, independentemente do problema das emendas parlamentares. E no caso dos precatórios, é muito importante esclarecer, os precatórios estão sendo pagos. O que está sendo feito, né, é a possibilidade, até o final do ano que vem, que parte dos precatórios não sejam computadas no limite de gasto. Né?
E se você for olhar o valor que a gente está discutindo aqui, que acho que é cerca de 50 bilhões de reais, ele está ainda muito distante da solução que a gente precisa ter no Brasil, que é um superávit primário da ordem de pelo menos 2% do PIB, né, frente ao déficit que a gente tem hoje. E aí a gente está falando de uma coisa de 300 bilhões de reais. Né? É uma correção de rota muito maior, né, do que aquilo que está envolvido nessa discussão de precatórios e emendas. Então, eu chamo a atenção aqui para a importância, né, até hoje, um grande tribunal, aí, o Valor Econômico, começa a falar, né, do problema dos precatórios, aí fala das emendas, e aí depois chega na questão do gasto obrigatório, como se as três coisas tivessem o mesmo peso, né, e não tem. Acho que o que isso remete, né, é a necessidade de que a gente, em 2026, né, no final de 26 ou 27, a gente tem aí uma solução ligada à desindexação do orçamento público, à revisão dessas vinculações, enfim, de gasto à receita e tudo mais, né? Porque é isso, e não aquilo que parece ser uma cortina de fumaça, né? Nesse contexto, a eterna vilanização dos precatórios, que é uma dívida, o governo deve, perdeu, né? E também, né, a questão das emendas parlamentares, que cresceram muito, enfim, acho que isso em algum momento tem que ser revisto, mas não é, nesse contexto, o grande problema que a gente tem do orçamento. Enfim, acho que é importante a gente, nesse momento que está, né, quase que integralmente olhando, né, para aquilo que vem lá dos Estados Unidos, da política do governo Trump, esse caos todo que ele tem gerado, né, a gente olhar para o Brasil e ver que o Brasil não está se preparando, né, para aquele que pode ser um cenário, né, tomara que não, mas um cenário muito negativo do ponto de vista do crescimento econômico global esse ano. Bom, acho que falamos bastante aqui para uma véspera de feriado, desejando a todos aí uma feliz Semana Santa, feriado, e voltamos na semana que vem para mais uma conversa. Obrigado a todos e todas pela participação aqui. Bom feriado a todos.